Sou ex-travesti e hoje sigo a orientação bíblica. Até quero já deixar aqui um convite para o Flávio e para a Andréia participarem conosco num dos debates aqui do Paradoxo BR. Gostaria muito... Meu abraço aí, Flávio, meu abraço. Flávio, excelente o ministério dele, eu acho muito bacana. Tenho visto os teus vídeos, Flávio. O Agripino, me parece, né, que você está consciente de que Deus criou o homem e a mulher. E sim, como católico, está lá em Gênesis, de sede fecundos, né? Povoai a terra. A sua opção, você acha que ela está dentro do propósito de Deus para a tua vida? Nobre Bernardo, como a gente tinha acabado de falar para os senhores, a gente não tem opção, a gente tem uma orientação ou uma identidade. Eu vi um comentário agora, eu sou um ex-travesti, eu sou ex-não sei o quê, sou ex-não sei o quê, sou ex-não sei o quê. A gente respeita cada um, mas eu vou falar para os senhores com toda como é que eu posso falar? Com toda a garantia do mundo. Não existe ex-travesti, a gente respeita as pessoas que falam, mas não existe ex-travesti, não existe ex-gay, não existe ex-lésbicas. O senhor nasceu hétero, não nasceu? Sim. O senhor é ex-hétero? Sou ex-drogado. o senhor um dia falaria, eu sou um ex-hétero. Não, porque o senhor nasceu hétero. E não é... O senhor acha que, não que ser LGBTI+, seja uma coisa ruim. O senhor acha que muitas pessoas, e eu vou falar para o senhor, que eu ando nas ruas em São Paulo à noite, quantas mulheres travestis e transexuais que eu já enterrei em São Paulo, assassinadas, que muitas dessas pessoas vieram de outros estados para cá, tentando sobreviver, e muitas dessas pessoas, elas chegam aqui em São Paulo, elas são massacradas, elas são colocadas dentro de um cativeiro, até mesmo por pessoas héteros, elas vêm enganadas, começa a injetar gel industrial no corpo dessas pessoas, e essas pessoas elas são assassinadas, e muitas vezes nem a dignidade de elas serem enterradas elas têm. Então, o senhor acha que alguém queria estar 3, 4 horas da manhã numa esquina, fazendo frio, fazendo sol, chovendo de qualquer jeito, ali naquela esquina, correndo risco de vida? Então, assim, você acha que essa pessoa, se ela pudesse mudar... Mas você acha que ela não é escrava dessa opção dela? Não é nem... Ela é escrava da orientação dela. Ela tem uma identidade. Né? Quando se trata por feminino, ela tem uma identidade. Não, porque são pessoas muito pobres, que vêm de outros estados para cá, e chega aqui, elas não têm uma outra... Agora sim, elas não têm uma outra opção a não ser para sobreviver fazendo aquilo. Então, assim, o senhor acha que essas pessoas, elas não queriam estar no convívio da sua família, tendo tranquilidade, tendo paz, tendo segurança? Então, às vezes a gente até mesmo atira pedras, e a gente, do mesmo jeito, eu vou falar para o senhor, por exemplo, o senhor vai na Cracolândia, e aí o senhor começa a conversar com qualquer um daqueles, que são Cristo também naquelas pessoas. E aí o senhor, muitas vezes, muitas das pessoas, elas passam ali e só sabem atirar pedras, mas elas não sabem da história daqueles seres humanos que estão ali como zumbis. Elas não sabem, elas não param para saber o que aconteceu para aquelas pessoas chegar naquele estágio, naquela situação que elas estão ali. Então, isso, a gente volta também para o outro lado, como a gente já está falando, e pergunta, por quê? Como eu falei para o senhor, eu não me sinto, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um gay, mas o senhor acha que se eu pudesse, não que ser gay seja uma coisa ruim também, mas o senhor acha que se eu quisesse, o senhor acha que eu queria sair na rua e ser chacota da sociedade? O senhor acha que eu queria ser chamado de viadinho, de coisas de outro mundo? Se eu pudesse ter uma opção de ser hétero e de ser gay? Não.
como não existe ex-hétero, também não existe ex-gay. As pessoas nascem. E aí eu vou falar para os senhores. A gente está falando sobre o PL das fake news, o PL de proibir de ser uma mordaça para as pessoas. Não é uma mordaça também para a gente chegar e falar isso? Você não pode falar isso, porque é fake. Você está falando que não existe ex-gay. Você está falando que não existe ex-travesti. Você não pode falar isso, que isso é fake news. Então, isso também colabora para que a gente, no nosso meio também, a gente possa não ter voz para falar isso, né, para falar o que a gente é. Deixa eu falar uma coisa aqui, Agripino. Você falou bastante agora, né? E aí eu fico entendendo no que eu posso bater papo aqui com você sobre as coisas que você disse por último, né? Então, primeiro, não existe ex-travesti. Eu consigo te apresentar pelo menos 50, tá? Consigo te apresentar pelo menos 50. Eles existem, são pessoas reais, que alguns deles talvez estejam assistindo a gente falando aqui agora. Sim, tem até o próprio pastor que está aqui desse Ministério Libertos. Né? O Nobre. Concluir, a gente te ouve, eu pelo menos te ouvi, eu queria, se você pudesse me deixar falar, aí eu te ouço na sequência. Então, existem sim ex-travestis, não tem como dizer o contrário disso, porque tá tudo aí para provar. Então, por exemplo, eu conheci um que eu posso dizer que é ex-travesti, porque ele inclusive já morreu, você está entendendo? Então, quando o cara já morreu, então o ciclo dele aqui na Terra fechou, então ele foi travesti lá na Europa. Se você quiser dar um Google aí, chamado Joide Miranda, talvez você o tenha conhecido também, ele era muito conhecido, o Joide. Ele foi travesti lá eu não lembro agora, eu já conversei com ele algumas vezes, mas acho que na Espanha. E morou muito tempo na Europa, tal, voltou para cá, para o Brasil, se converteu, deixou de ser travesti, deixou de ser inclusive gay, se casou, eu conheci a esposa dele, filhos dele, você está entendendo? Virou pastor, pregou até morrer, morreu. Então, dizer assim, ó, não existe isso, é justamente esse non sequitur que no direito a gente aprende, que você estipula uma regra e você quer que essa regra se cumpra, mas você mesmo não cumpra a regra. Então, por exemplo, você quer ser respeitado, quer ser chamado, você se apresentou como homossexual, cis, eu não lembro, mais alguma coisa que eu não vou lembrar aqui, e mais uma vez, desculpa, não é por querer... Imagina. Nada, mas eu não lembro agora. Mas cis, não sei o que lá. Ok, beleza, você quer ser tratado assim, eu estou te dando esse tratamento. Aí, quando eu digo fulano é ex-gay, fulano é ex-travesti, aí não existe, entendeu? Então, quer dizer, você exige o tratamento. Quando eu falei homossexualismo, falando, não é homossexualismo, é homossexualidade, não é isso, é aquilo, tal, ok, beleza, tudo bem. Aí quando eu digo, então, fulano que está aqui assistindo a gente aqui agora, o Flávio Amaral, é ex-travesti. Não existe ex-travesti. Quer dizer, você quer respeito com a forma como você... Eu vou responder ao senhor, viu? Você respeita o que a gente está falando, então segue aí. Ô, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor. Não se muda o que você nasce. O que acontece? Não é o senhor que se não... A maioria dos LGBT... Deixa eu contar uma historinha para o senhor. A maioria dos LGBT+, quando a gente nasce, por a gente viver numa sociedade machista, e que hoje não, a gente tem uma tecnologia, os tempos vão se avançando nesse sentido. O senhor é hétero, o senhor nasceu hétero. Então o senhor não pode, no senhor da manhã, falar, eu sou ex-hétero, não sou mais, eu sou ex-hétero, agora eu virei LGBT. Se o senhor falar isso, o senhor não era hétero. O que acontece, eu vou falar para o senhor, como eu falei para o senhor, as pessoas nascem, ou elas nascem com uma orientação sexual ou uma identidade de gênero. As pessoas respeitam cada um que vive a sua vida da melhor forma, como elas querem, a gente respeita. Mas o que acontece com a maioria dessas pessoas que falam que é ex, não sei o quê? Essas pessoas, 99%, depois eu vou comprovar para o senhor, elas deixam
de viver quem elas são. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai me pegou brincando com a boneca. Eu já sabia que eu era LGBT, que eu era um gay. Então, assim, existe extra. O que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, essas pessoas, por conta da sociedade, por conta da igreja que você frequenta, por conta do seu trabalho, por conta do seu vizinho, por conta de tantas as outras coisas, essas pessoas elas começam a se retrair. Essas pessoas elas não são verdadeiramente quem elas são. E eu vou falar para o senhor, elas nunca vão deixar de ter os seus desejos como elas nasceram. Se elas nasceram para ser uma mulher travesti, uma mulher transexual, se elas nasceram para ser um gay cis, se elas nasceram para ser uma mulher lésbica, um homem trans, elas vão ter os seus desejos reprimidos. Então, aí o senhor está cometendo um non sequitur de novo. O que é isso no direito? Você faz uma proposta, mas a conclusão da proposta não é o que o corpo da proposta diz. Então, vamos lá. Você quer ser responsável pelo que você sente. Não, eu sou apaixonado pelo meu namorado, que é o policial lá que você disse agora há pouco. Eu, quando eu tinha 9 anos, brincava de boneca, então eu já sabia que eu era gay, não sei o quê, tudo bem, ok, beleza. A grande luta, eu acho, do movimento de vocês, que você é um dos líderes, é tentar provar cientificamente que a pessoa realmente nasce, né? E você sabe que você não tem essa comprovação do ponto de vista científico, do ponto de vista de gene e tudo mais. Mas tudo bem. Eu já sou nasce, porque quando eu tinha 9 anos, a boneca e tal, ok. Então você se sente gay desde quando você se entende por gente, e você diz, então eu sou gay, desculpa, não é identificação, Orientação. Sexual é essa. Ok, aí eu, como pastor, tenho que respeitar, muito embora não concorde. O seu padre tem que respeitar, muito embora não concorde. Nós somos cristãos, o padre é cristão, eu sou cristão, todo mundo respeita. Mas por que você não respeita o cara que fala assim, eu não sou mais? Eu parei. Pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Deixa eu só concluir, eu não te interrompo. Então, vamos lá. Se você quer o respeito, e eu dou esse respeito, eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. Agora, por que você não dá o mesmo respeito que você pede quando uma pessoa como o Joide, ou como o Flávio Amaral, ou como N outras pessoas falam assim, eu não quero mais ser homossexual, eu quero me apaixonar, eu quero me casar, e se casa de verdade, ou não se casa, porque eu também concordo que muitas pessoas, a prática da homossexualidade, e ficam lutando contra esse desejo até o fim, e está tudo bem também. Agora, por que você não respeita essas pessoas para quem você pede o respeito? Eu falei para o senhor que eu respeito essas pessoas. Eu falei para o senhor, não respeito. Quando você diz assim, isso que ela está falando não existe, você não está Não, respeitando. eu respeito cada um que vive da maneira que quiser, pastor. Só não existe ex. O senhor nasceu hétero, não nasceu? O senhor tem desejos por mulheres. O senhor tem desejo. A sexualidade, Agripino, é mais complexa do que você falar assim, eu nasci. Agora mesmo eu acabei de dizer, a grande luta de vocês é de falar assim, tá vendo? Esse aqui tem um gene, é o gene número tal, que define se a pessoa é hétero ou não. Então, isso é mais da experiência humana, isso vem mais da experiência humana. Por que hoje tem tanta lésbica e antigamente não tinha? Você deve ter mais ou menos, quantos anos você tem? Uns 40, 30 e poucos anos? 40. Por que quando você tinha 10 anos não tinha tantas lésbicas andando na rua? Sabe por quê? Aumentou. Não, peraí, a pergunta é, se ela nasce lésbica, então por que aumentou o tanto de pessoas que nascem lésbicas? Pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Quando eu tinha 7 anos, eu sabia que eu era LGBT, eu falei para o senhor, só para me terminar, por exemplo, eu respeito essas pessoas, só que o senhor já viu o senhor conhece algum ex-hétero? Conheço. O senhor conhece algum ex-hétero? Eu conheço. Sério? Alguns. Eu não conheço nenhum ex-hétero. Então tá bom. Ex-hétero eu não conheço. Vou te mostrar que você conhece. Você conhece alguém que é gay e que tem filho? Claro. Claro. Então esse é um ex-hétero. Então agora a hora que quando você fala assim, ele não era, pastor, ele não era ex-hétero. Eu conheço alguém que teve relacionamento heterossexual
e que conseguiu ter filho através desse ele não é ex-hétero. Não, ele não é ex-hétero. Ele era uma pessoa que viveu a sua vida no armário. Aí completa a pergunta que o senhor fez sobre as lésbicas. Muitas mulheres, antigamente, elas eram obrigadas a casar. E que é como manda a nossa sociedade. Essas mulheres, com o passar do tempo, na época que elas casaram, elas ficaram no armário, como a gente chama. Elas ficaram no armário. Elas não tinham, vamos dizer assim, não ter voz para fazer o que essas outras loucas faz por aí. Mas muitas vezes elas não tinham voz para falar. Muitas dessas pessoas, elas estavam no armário. O que é o armário? O armário é você se esconder. Pastor, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu tenho certeza que Cristo fica muito mais feliz de ver um casal sendo feliz do que um casal sendo infeliz, traindo a sua esposa, como a gente sabe que muitos deles por aí que vivem no armário, procurando mulheres travestis, mulheres transexuais, para se satisfazer na noite, mentindo para suas esposas, muitas mulheres também mentindo para os seus esposos, traindo seus esposos, porque tem uma outra orientação sexual, porque tem uma identidade de gênero diferente, vive uma relação tão complicada, uma relação de brigas, não vive uma relação harmoniosa nesse sentido. Então, assim, não é muito mais fácil você falar assim, Senhor Jesus, sou eu aqui no meu relacionamento. Eu não quero fingir para ti, porque tu sabe de tudo. A gente sabe e eu conheço muitos homens que são casados, que deixa suas esposas à noite, que mente para suas esposas, que deixa os seus filhos em casa para ir praticar outro tipo de sexo, que não é aquele sexo que você jurou para sua esposa, e aí sim é pecado, porque você não está sendo você mesmo de verdade. Como eu falei para o senhor, então, e quando a gente fala que não existe... eu concordo com você que a pessoa que faz isso à noite e sai para ter uma vida dupla, essa pessoa está em pecado, e o pecado dela é grave diante de Deus. O pecado dela é grave diante de Deus. Agora, o que eu não posso concordar, Agripino, é que essa honestidade, tipo assim, não, é mais a pessoa que ela fala assim, Senhor Jesus, eu tô aqui sendo honesto contigo e comigo e com todo mundo e tal, eu vou abrir o jogo e tal. O problema é que a honestidade não salva ninguém, entendeu? Quando a gente fala sobre Bíblia, a gente está falando sobre salvação. E sobre salvação existe um Salvador. O Salvador do cristianismo, Agripino, é uma pessoa, não é um código de regras, que se você seguir, você acertou, se você não seguir, você errou. O Salvador é uma pessoa, e essa pessoa deixou as regras. E as regras do Salvador, bom, ele foi claro. Se você perguntar para mim, poxa, pastor, o senhor concorda? Não, eu somente sigo. A Bíblia está escrito assim. Então, assim, Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E a minha pergunta que você não respondeu ainda por que é que quando a pessoa se torna homossexual, ela era desde pequena? Esse cara que está deixando a esposa e que está saindo com travesti, que deve estar assim mesmo, igual você falou, ok, eu concordo. Tal. Isso aqui é um relacionamento homossexual? É um relacionamento homossexual. Ele está se deitando com um cara que tem pênis igual a dele. Então é homossexual, homogenital, homo sei lá o quê. Agora, por que é que esse cara, pai de família, que fez juros de amor na frente do altar, do pastor, do padre, do bispo, sei lá, do pai de santo de alguém, e falou assim, vou ser fiel, não sei o que lá, por que ele está indo lá para Amaral Gurgel ali, saindo... Aí você fala assim, pastor, ali um relacionamento o quê? Aí eu falo, é homossexual. Ele está errado. Aí você diz, então, é porque ele sempre foi homossexual, e agora ele nasceu assim. Tá, mas por que quando a pessoa para de praticar e se casa, por que você não reconhece da mesma forma como você reconhece esse? E outra, ele foi amarrar ele para casar com essa mulher? Por que ele quis casar? Eu acho que é um pouco mais complexo do que você está falando, sabe, Agripino, com todo respeito. Eu acho que a sexualidade humana
se você der vazão, ela vai se alterando. E uma das provas disso é porque o movimento que você defende hoje só chamava GLS. Agora tem um monte de outros caminhos que não existiam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e que você falou para mim que é CIS, eu não sei nem o que é isso. Entendeu? Eu nem consigo entender toda a complexidade. Pastor, deixa eu falar para o senhor, eu não falei que eu não respeito os ex. Eu falei para o senhor que... Não existe. Aí a gente volta no PL das fake news. Por exemplo, o senhor tem vivência hétero. Então, quando o senhor fala assim, olha, eu sou um hétero e isso, então eu tenho que respeitar o senhor, a sua vivência de hétero. Quando eu falo que eu tenho uma vivência de gay, então assim, é a minha vivência, é aquela coisa, qual é o seu lugar de fala, né? Quando eu falo que não existe ex, eu respeito essas pessoas, elas podem ser o que quiser, a gente não tem nada a ver com a vida delas. O que eu estou falando para o senhor, quem nasce com desejos, seja ele do mundo LGBT para o mundo hétero, essas pessoas, elas vão ter os seus desejos reprimidos, que nós somos seres humanos, elas vão ter seus desejos reprimidos, muitas vezes por conta da sua família, dos seus pais, ou seja, quem que seja, por conta do diretor da sua empresa, por conta do seu vizinho, por conta do padre que você frequenta a sua igreja, e voltando àquilo lá, o quanto a gente percebe, pastor, e vê quantos homens casados que vivem uma vida infeliz com sua esposa, mentindo, traindo, levando doenças que até mesmo não só do mundo LGBT, mas de qualquer coisa, porque são pessoas que pensa que pode sair por aí fazendo sexo direito, pensa que pode sair por aí fazendo sexo à torta direito, sem nenhuma prevenção, e levando, muitas vezes, traindo as suas esposas, seja ela com mulheres travestis, com mulheres transexuais, ou com prostitutas, ou com o que quer que seja, e levando doenças para essas esposas. Não é melhor você ser fiel e confessar a Deus quem você é, de que você viver uma vida desgraçada, uma vida de mentiras, uma vida de, sei lá. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não posso julgar ninguém, cada um que cuida da sua vida, e como a gente está falando sobre o PL das fake news. Então, assim, do mesmo jeito que essas pessoas falam que são ex, não sei o quê, eu também posso falar que eu, como tendo meu lugar de fala, dentro desse mundo, eu posso também discordar que não existe ex nesse sentido. Se você fosse hoje um integrante desse conselho da democracia, que fala, que vai lá dizer o que pode e o que não pode ser publicado na internet, a partir desse projeto de lei que poderá ser votado amanhã, se viesse aqui amanhã alguém colocar, eu sou ex-gay, para você isso é uma fake news, Agripino? Nobre, se a pessoa está falando aquilo, que ela é uma ex, não sei o quê, eu vou respeitar a pessoa, porque é o lugar de fala daquela pessoa. É o lugar de fala da pessoa. Identifica. Assim como você se identifica, tem a sua orientação, hoje ela... Porque assim, você mesmo coloca que é cristão. Sim. Como cristão, Jesus disse que é preciso nascer de novo. E se essa pessoa... Por isso que nós somos batizados. Mas não é só o batismo, né? Mas assim, você hoje colocaria como fake news... o pastor que estava colocando aqui agora que ele é um ex-travesti? Não, eu não colocaria como fake news. Porque é incongruente, é isso que ele está falando. Então ele quer. Eu não colocaria. De lugar de fala. Se eu chegar aqui e falar assim, eu era gay, agora não sou mais, me casei, eu sou ex-gay. Ué, ele tem que aceitar. Ele vai fazer o quê? Pastor, não é isso. Não é isso. Do mesmo jeito que eu perguntei para o senhor não vai virar ex-hétero. Eu respeito, se a pessoa chegar, eu sou ex, não sei o quê, respeito, sem nenhum problema. Mas você sabe que lá no fundo, você tem seus desejos. Porque você não arranca desejo de lá de dentro. Você não vai arrancar seu desejo. Eu não posso, o senhor não consegue
Eu tenho certeza que o senhor é casado. O senhor tem uma vida sexual com sua esposa. O senhor não vai arrancar seus desejos sexuais e jogar para o lado de fora. É do mesmo jeito como eu falei no início. Você acha que os LGBT+, que não que ser LGBT+, seja uma coisa ruim, porque hoje ser LGBT+, às vezes nós temos uma população muito mais consciente, que tem um trabalho muitas vezes digno, que luta para sobreviver, que tem, sei lá, uma vida digna. Mas quando eu falo para o senhor que você acha que alguém queria ser chacota de alguém para alguém, ser piadinha na mesa de sofá, lá, piadinha na escola, ser piadinha no transporte público, na rua, ser chamado por nomes pejorativos, alguém queria ser isso? Se a gente pudesse mudar isso dentro da gente, não. E eu vou falar para o senhor, respeito todos, mas não as pessoas que realmente eu nem gosto de falar. Quando alguém, seus pais te aceitaram? Não, eles não têm que me aceitar. Quando você revela quem você é, aí sim você tira um peso das suas costas nesse sentido. E aí você fala assim, eu sou ex não sei o quê, sou ex não sei o quê. Respeito, mas eu vou falar para o senhor. O senhor tem lugar, por exemplo, o senhor tem um lugar de fala para falar sobre heterossexualidade. Eu tenho um lugar de fala de falar sobre a homossexualidade.